Bom dia, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de geografia, iniciando agora, tá? Pega o livro aí de vocês, vamos abrir na página 11, onde a gente vai estar trabalhando aí ordem mundial. Vocês sabem o que é a ordem mundial, o que foi, o que é? E aí, já ouviram falar sobre isso? A gente não estava trabalhando o conceito de Estado, governo, né? Bom, gente, para a gente trabalhar a questão da ordem mundial, é necessário que a gente retorne à questão do território. Lembra que eu falei que o território ele é delimitado, né, por fronteiras? Por que o território ele é delimitado por fronteiras? Para definir até que ponto um determinado governo ele vai exercer o seu poder, certo? Por isso que quando a gente fala de território, a gente fala de poder. Porque é onde um governo ele pode exercer a sua soberania, sem necessidade de outros governos, de outros países, ter que interferir nesse domínio, tá? Então, para a gente começar a falar um pouco de ordem mundial, a gente tem que entender essa questão do território, que o território ele vai ser delimitado por fronteiras, tá? Que ele vai ter esse sinônimo de poder, porque dentro do território, um governo, ele tem autoridade de governar, obviamente, né? E exercer o seu poder de influência. Então, um país, ele é soberano quando ele não necessita de outras nações, de outros países, para poder exercer sua autoridade, a sua autonomia, tá? Bom, então, uma das condições, pessoal, para a existência de um Estado com letra E maiúscula, né? Lembra das definições, letra E maiúscula e letra E minúscula? Para a existência desse Estado maior, desse território, é necessário que haja uma soberania em seu território. Ou seja, é necessário que o governo que atue ali seja soberano. Ou seja, não necessite de outros estados para exercer autoridade. Mas, no mundo, nem todos os países conseguem ser soberanos. Principalmente os países que são dependentes de outros países. Ou seja, quando eles não são autossuficientes, como, por exemplo, a produção. Alguns países necessitam de outros para trocar fluxo comercial, né? E aí ele acaba sendo dependente daquele país. Então ele não é autossuficiente, ou seja, então eles precisam manter relações comerciais com outros países, né? Para que se tenha aí os seus recursos necessários supridos, tá? Bom, existem países que vão possuir, galera, uma condição financeira melhor do que o outro, né? Tanto é que a gente tem a divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Inclusive, essa questão de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, vai nascer aí, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, intensificado pela Guerra Fria. Justamente porque vai entrar um cenário de uma ordem mundial em que vai estabelecer quais países vão possuir uma economia mais forte e outras menos fortes, tá? Bom, como eu falei, alguns países vão ter uma economia mais fortificada, mais forte, certo? Como, por exemplo, atualmente, a gente tem aí duas economias muito fortes no mundo, que é os Estados Unidos, que até então é a primeira economia, né, mundial, seguido da China. Então, esses países vão exercer influência muito grande sobre o mundo, visto que nós estamos falando de dois países, certo? Potencialmente falando em termos de econômicos, dois países com economias avançadas. Vale destacar, os Estados Unidos é um país desenvolvido. Em contrapartida, a China não é ainda um país desenvolvido. A China ainda é um país emergente, assim como o Brasil.
mesmo sendo um país emergente, ela ainda se coloca aí na segunda posição de maior economia do mundo. Só para vocês terem a noção, tá? Alguns estudiosos acreditam que daqui a uma década a China venha ultrapassar os Estados Unidos. O que seria, assim, algo muito surpreso por parte dos economistas, porque a China, como a gente sabe, tem um caráter socialista, ao contrário dos Estados Unidos, que é um país capitalista, totalmente capitalista. Então vocês imaginam só, a gente tem a maior economia mundial de um país socialista, né? Passando à frente de um país capitalista. Então, assim, seria uma grande surpresa, principalmente para os economistas de plantão que estudam aí essas relações entre Estados Unidos, China, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque são duas economias que vão influenciar muito o restante do mundo, tá? Estados Unidos e China. Quanto mais, gente, um país ele se torna rico, sua economia é forte, mais influência ele vai ter. Por quê? Porque outros países vão querer manter relações comerciais com esse cara. Vão querer manter amizade. Poxa, eu tenho amizade com a maior economia do mundo, né? Então a gente vai ter uma relação sadia, não é isso? Bom, então a partir do final do século XX, né, essas relações vão se tornar mais intensas entre os países. Por quê? A partir do final do século XX? Porque a gente vai ter, então, o final da Guerra Fria, mais precisamente lá em 1991, e aí a gente vai ter a ascensão dos Estados Unidos como potência, né? Porque os Estados Unidos, ele nem sempre foi uma potência. Ele vai começar a se tornar uma potência a partir da Primeira Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, ele vai intensificar isso, porque ele chega, joga uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, declara guerra acabada, e aí ele entra num conflito ideológico com a antiga União Soviética. Então, no final do século XX, mais precisamente 1991, com o final da Guerra Fria, que a gente vai estar vendo mais à frente, os Estados Unidos ele vai ascender como potência, né? E a partir daí vão ser criados vários planos voltados para que haja uma disciplina econômica entre os países. Inclusive, a ONU vai ser criada aí nesse período com o objetivo de assegurar a paz entre os países, porque com medo de uma nova terceira guerra mundial, a ONU vai ser criada nesse cenário aí de pós-segunda guerra mundial, justamente para manutenção, né, da segurança entre os países, manter a paz mundial. A gente vai ter a criação do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, né, que vão ser criados também após a Segunda Guerra Mundial para tentar dar um rumo na economia mundial. Por quê? Porque a partir da Segunda Guerra, vocês vão ver que o mundo ele vai se tornar bem desorganizado, principalmente nessa questão econômica. E final da guerra, aí que a gente vai ter uma desorganização maior, que os países europeus vão estar devastados da guerra, tanto economicamente quanto fisicamente, e aí que os Estados Unidos vai se aproveitar desse ponto, porque aí ele vai lançar um plano para reconstruir a Europa, mas em consequência disso, os europeus ficam à mercê dos Estados Unidos, principalmente na questão das trocas comerciais. Por quê? Porque quanto mais os Estados Unidos produzia e vendia, mais o dólar ficaria valorizado, porque a moeda estava rodando. Então, assim, olha só como que a Segunda Guerra Mundial ela vai trazer uma mudança significativa nessa questão de uma ordem mundial, né? Qual é a ordem mundial? Será que a gente tem apenas os Estados Unidos hoje sendo essa ordem mundial? Ou será que a gente tem um eixo com China, Japão,
Alemanha, formando essa nova ordem, tá? Mundial. Mas para a gente entrar nesse contexto de Guerra Fria, de um mundo bipolar, vocês precisam entender como funcionam dois sistemas econômicos que fizeram parte dessa questão da ordem mundial, principalmente até 1991, que foi o capitalismo e o socialismo. Hoje o socialismo é um sistema econômico que a gente vai ver em pouquíssimos países. O capitalismo é o sistema econômico que vai imperar, né, praticamente o mundo todo. Mas aí vocês precisam saber qual é a diferença, tá? Na página 13, a gente tem capitalismo e socialismo, tá? Um olhar geográfico. Vocês vão ler a página 13, tá? Dessa parte do olhar geográfico e vão responder a questão número 1 e número 2 da página 14, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui, só chamar que a gente sana as dúvidas, beleza? Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal.